Olá, seja bem-vindo ao Descobrindo a Biologia para mais esse vídeo que tem a intenção de te ajudar. Eu quero desde já dedicar esse vídeo, mandar um abraço especial para o meu amigo Onildo, lá de São Luís. E um abraço especial também para o pessoal que estuda com ele lá na Faculdade Pitágoras, o segundo período do curso de Biomedicina. Isso aí, acho que eu acertei. Ronildo, a seu pedido, como a gente conversou no e-mail, embora eu já tenha postado um vídeo sobre esclarecimentos de transcrição, tradução e replicação do DNA, eu preferi aqui, eu quis aqui postar um vídeo também explicando de forma melhor, acredito eu, principalmente para vocês que estão aí no curso de Biomedicina. Então eu espero ajudar e vamos logo então ao que interessa. De olho na tela, vou fazer esse vídeo aí desenhando no quadro para tentar explicar um pouco melhor e aguardo aí a dúvida de vocês aqui nos comentários. É isso aí, vamos lá. Vamos lá então, galera, veja só, a gente tem lá dentro do núcleo da célula, imagina que isso daqui seja uma célula, parecendo aqui um omelete, mas essa é uma célula. Esse daqui é o núcleo celular e lá dentro do núcleo eu tenho a molécula básica, aquela que a gente conhece como o DNA. DNA, conhecido como material genético, é aquilo que diferencia os seres e que vai coordenar toda a síntese, toda a expressão genética, ou seja, a expressão das características do organismo. Como que isso acontece? Bem, basicamente o que tem de diferente no DNA, ele que se organiza lá, enovelado naquilo que a gente chama de cromossomos, que são mais ou menos essas figuras aqui que a gente conhece. O que muda basicamente no DNA? O que muda basicamente são as bases nitrogenadas que vão compor esse DNA. Ou seja, as famosas aí adenina, timina, citosina e guanina, certo? Que não estão basicamente nessa sequência. Essa sequência pode acontecer de qualquer forma aqui, certo? E é essa sequência, ou seja, a diferença nessa sequência de base que vai determinar a diferença de um DNA para o outro. O DNA é uma dupla fita onde tem uma adenina. Eu ligo uma timina, onde tem uma timina, uma adenina, a citosina se liga com guanina, a guanina com citosina. Essa é a regra que a gente diz que a adenina só se liga à timina, citosina só se liga à guanina, certo? E é assim que acontece. Elas estão ligadas por aquilo que a gente chama de pontes de hidrogênio. É o que mantém essa dupla fita, então, conectada. Mas, enfim, o que a gente precisa saber, que é a dúvida aí da galera, é principalmente sobre os processos de replicação, o processo de transcrição e tradução. Então vamos a cada parte primeiro. Então vamos lá. Seguindo a ordem cronológica do que a gente estuda, a gente costuma estudar primeiro o processo de replicação. Replicação do DNA. O ácido desoxirribonucleico, que é justamente esse material genético. A replicação também é conhecida como processo de duplicação. O que acontece nesse processo? Basicamente eu vou ter uma cópia idêntica àquela molécula de DNA. Por que isso acontece? Eu tenho aqui uma célula do meu corpo, essa célula está cheia ali de cromossomos e essa célula precisa se duplicar, ou seja, ou se replicar, vai precisar de um processo de cicatrização, ou células morreram e aí eu preciso fazer essa replicação, aumentar a quantidade de células. Todas as células, elas têm que ter, as células do nosso corpo, elas têm que ter o DNA exatamente idêntico. E aí esse DNA vai precisar se duplicar. Como que isso acontece? Através de enzimas, e aí eu queria que vocês do curso de Biomedicina gravassem esses nomes. São enzimas, são moléculas que irão facilitar o processo. Digamos assim, são as operárias que irão dar força para o processo acontecer. Elas vão mediar todo o processo onde o que vai acontecer? Eu tenho aqui a minha fita de DNA que está ligada por pontes de hidrogênio, certo? Aqui as minhas bases, adenina, timina, citosina, guanina. E eu vou precisar então quebrar aqui essas ligações para eu poder abrir essa fita. Então o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma enzima chamada
helicase, que vai vir aqui, ela funciona meio que como uma tesoura, que vai cortar essa fita e essa fita vai então se abrir. O que seria isso? Eu vou transformar aquilo que eram duas fitas em apenas duas fitas, na verdade, conectadas em duas fitas separadas. Então eu tenho aqui, através do corte, então, essas duas fitas separadas. Aqui na frente ela ainda pode estar conectada, enovelada, né, com as bases ligadas, mas aonde separa virá outra enzima aqui, chamada, né, não mais de helicase. A helicase já fez o trabalho dela de abrir essa fita. Aí eu tenho uma enzima chamada DNA polimerase, que irá justamente fazer o processo de pegar bases nitrogenadas que estão soltas. Imagina que isso daqui agora nós estamos dentro do núcleo da célula, bases que estão soltas, e agregar, formando uma nova fita. O que ela vai fazer? Vai formar uma nova fita, que é onde está se abrindo, ligando aonde tem uma adenina, uma timina, aonde tem uma timina, uma adenina, a citosina, uma guanina, guanina, citosina, e por aí vai. Aqui embaixo a mesma coisa, né? Onde tinha timina, vou ligar a adenina, vou ligar aqui a guanina, citosina, guanina, e isso aqui vai estar conectado. No final, o que você precisa saber do processo de duplicação ou de replicação? Que eu vou ter exatamente duas fitas de DNA que são idênticas à chamada fita mãe, que era essa fita que eu tinha primeiro. O que isso vai gerar? No final do processo de duplicação, eu vou ter uma célula cujo DNA é exatamente idêntico. Isso precisa acontecer porque, se o DNA for diferente, nós vamos ver nos outros processos que a expressão gênica dessa célula ela vai ser diferente. Daí então ela vai ser uma célula mutante, ela não vai ser reconhecida. Então eu preciso que todas as minhas células tenham o mesmo DNA. Isso é basicamente o processo de duplicação. Aqui eu falei somente de duas enzimas, que foi a helicase e a DNA polimerase, mas são as mais conhecidas. Existe uma série de enzimas que vão facilitar esse processo. Então é interessante que você, ao ler o livro, vai ver aí que tem várias enzimas que participam desse processo. Basicamente o que precisa acontecer é eu quebrar a ligação da fita, daí então eu poder duplicar essa fita e formar onde tinha uma dupla fita, duas duplas fitas que são iguais, né, idênticas àquela mãe. Existem também enzimas que vão fazer reparação, ou seja, ver se nenhuma base dessa foi trocada, o que mudaria o material genético. Isso não pode acontecer. Existem enzimas que vão meio que fiscalizar isso, fazendo o sistema de reparação. Nosso organismo ele é muito inteligente. A seguir nós vamos ver então como que ocorre o processo de transcrição, que, diferente da replicação, não acontece somente quando a célula for se duplicar e, né, formar outra célula. Vamos lá então.